começar me apresentando rapidinho. Eu acho que o mais relevante, talvez, para vocês é o papel que eu ocupo agora, que é de GPM, então é Group Product Manager. É uma das cadeiras que a gente tem na trilha de carreira de produto. É uma carreira mais voltada para a gestão ou de uma tribo de produtos, ou seja, uma reunião, né, de times que trabalham com produto, ou uma cadeira mais voltada para a gestão das pessoas que atuam nesses times. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês também. E, por favor, se eu falar alguma palavra aqui que vocês não conhecem, se eu usar algum termo, por favor, me corrige, porque a gente de produto é tipo marketing, a gente é metido a besta e a gente adora falar termo em inglês. Então, a gente já vai se acostumando, mas qualquer coisa, puxem minha orelha e perguntem caso algo não fique claro, se a gente usar algum termo aqui, eu e a Cá, muito voltado de produto, né, para produto. Muito que bem. Acho que tem algo que une todos nós, né, além de talvez gostar de pets, como de cachorro, é o celular, né? Acho que todo mundo aqui deve ter um celular agora nesse momento, e acho que combina muito com o nosso nome do curso, né? De produtos digitais. É, coincidência ou não, né? Eu trabalho hoje como GPM na Edwall, que é uma startup digital, de identidade digital. A Cá trabalha hoje com produto na Conta Simples, que também tem a ver com digital. Então, eu acho que o que une a gente nesse momento é muito que vocês estão buscando, perseguindo uma carreira em produto que provavelmente vai ser um produto digital. É muito raro, né, a gente ter produtos físicos que outros que não vão usar pelo menos algum tipo de plataforma digital para viabilização ou alguma plataforma de mídia social que também é digital para propagação. Então, assim, uma coisa que é fato na carreira de vocês a partir de agora é que vocês têm que conhecer bastante disso, assim, do digital e o que a gente tem falado. E para falar um pouco sobre isso, eu adoro esse vídeo aqui para começar a conversa, que ele faz muito sentido para mim. Vamos assistir ele rapidinho. A Dé e a Cá me sinalizam se ele está com som para vocês. E daí a gente volta a falar e as partes, né, que estão em inglês, a gente vê juntos daqui a pouco. Boa, eu adoro esse vídeo, né? Sempre me faz sorrir à toa, assim. Essa menina deve ter 12 anos de idade já, mas eu adoro ver esse vídeo sempre, assim. E eu gosto muito de um momento especial que ela pega o dedinho, né? Ela tá ali interagindo com o iPad, ela vai pra revista, e quando ela tá na revista, ela vai e cutuca a perninha dela. Tipo, será que é meu dedo que tá com problema, né? Será que eu sou o problema nessa interface toda? É muito legal essa descoberta, né, da criança, as tentativas dela. E eu gosto muito, quem fez esse upload, né, no YouTube foi o próprio pai da menininha de 1 ano. Ele colocou essa frase, né, para minha filha de 1 ano, uma revista é um iPad que não funciona. Isso vai continuar assim para o resto da vida dela. O Steve Jobs, né, o fundador da Apple, o criador do iPad, codificou parte do sistema operacional dela, né, de quem ela é. E é muito verdade isso, né? Se a gente parar para pensar, para uma criança que não teve contato com revista como primeiro meio ali, de mídia, o iPad é muito mais interessante e a revista acaba sendo algo que não é tão legal assim. E essa é muito a nossa realidade hoje como produteiro, né? As pessoas estão muito acostumadas com o digital. Por isso que eu quis trazer um pouco dessa tônica do celular. Hoje a gente acaba construindo produtos que ou vão ser digitais ou vão chegar para as pessoas por vias digitais. Isso é muito relevante para a nossa carreira. A gente vai entender como daqui a pouquinho. Mas antes queria fazer um retrocesso, né? Voltar um pouco assim no tempo e falar um pouco da minha carreira em produto, como eu entrei mesmo de fato na área de produto, depois de ter atuado com a parte mais técnica. E foi via Libras, né? Então, uma parte bem social, língua brasileira de sinais, para quem não conhece. E ela é uma língua oficial, a segunda língua oficial das pessoas surdas no Brasil.
A gente tem um levantamento do IBGE, é bem antigo, a gente infelizmente não tem um censo mais atualizado em relação a esse número, mas é de 2010, onde a gente tem um levantamento de 10 milhões de pessoas que se categorizam como surdas no Brasil. Número bem relevante, né? 10 milhões de pessoas, é um universo bem grande. E tem algumas problemáticas. Isso tudo, tá? Esses insights são todos quando a gente foi entender um pouco mais do problema que a gente queria atacar lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com a Prodef, né? Então, pensando no problema, assim. Então, são três problemas principais que a gente enfrenta. O surdo, ele se sente um estrangeiro aqui no Brasil, porque ele fala uma língua que é visual, ela não é uma língua falada. Então, acho que isso é muito especial, né? É uma forma diferente da gente conseguir ali se comunicar. Então, é um fato relevante de que os próprios brasileiros, às vezes, têm dificuldade, né, de se comunicar com as pessoas surdas dentro do próprio país. E eu acho que a Dé comentou comigo que vocês tiveram a oportunidade, né, de interagir com um aluno, com o Fernando, se eu não me engano, que é surdo, né? Então, acho que é legal a gente pensar também nessa tônica da inclusão e que legal que a gente tem representatividade aqui também. Muitos acabam se submetendo a subempregos porque às vezes não têm acesso a uma educação de qualidade, uma educação mais técnica e por isso vão trabalhar em subempregos. Então fica difícil uma ascensão social e desde a infância pode ser que eles não sejam contemplados com uma educação de qualidade. Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas para a educação dos surdos de uma forma bilíngue, né, em português e língua de sinais, mas quando o surdo ele só tem acesso a Libras, pode ser que ele fique limitado, assim, ao acesso a alguns serviços, como serviços públicos, bancos, enfim. São questões que algumas leis têm tentado suprir. Mas, enfim, são problemáticas ali do lado da língua de sinais. E na época, a Prodef era representada por esse avatarzinho que vocês estão vendo. Era uma plataforma de soluções que tinham como foco quebrar essa barreira de comunicação. Já que a gente, como ouvinte, não consegue falar em Libras, como será que a tecnologia poderia ajudar as pessoas a se comunicarem melhor? Então, na época, pegando todos esses problemas, a gente construiu um aplicativo lá em 2013, que ele conseguia pegar textos que a gente escrevia e traduzir isso para a língua de sinais usando um avatar 3D. Então, basicamente, o avatar, ele entendia português, ele quebrava aquilo numa sequência, né? Então, eu vou para minha casa, eu, minha casa aí, né? Eu, meu casa aí. Então, eu conseguia quebrar isso para um portugol, vamos chamar assim, e aí sim traduzir isso com o uso do avatar. Além disso, a gente também conseguia traduzir voz. Então, você podia ditar algo, que daí, usando algoritmos do Google, por exemplo, a gente conseguia traduzir isso para texto e de texto para língua de sinais. Então, era uma forma da gente ajudar, né, a quebrar a barreira da comunicação. E o mais legal é que, como produto, né, tentando criar uma solução para isso, para esse problema da comunicação entre surdos e ouvintes, a gente conseguiu também pensar em outras soluções, porque tem outras problemáticas, né, onde a gente pode atuar usando essa mesma solução que é o Avatar. Por exemplo, para o Bradesco Seguros, a gente fazia a tradução do site. Por quê? Lembra que eu falei que muitos surdos não são alfabetizados, né, tem problema da comunicação? 70% dos surdos não são alfabetizados. Isso é um dado do Brasil, né, da Federação Nacional de Educação dos Surdos, da FENES. Então, é como se a gente tentasse entrar num site e navegar num site em japonês. É um monte de ideograma que a gente não conhece, porque muitas vezes o surdo não foi letrado, ele não teve uma alfabetização de qualidade. Ele pode reconhecer as palavras, mas talvez não o contexto como um todo. Então, se ele foi letrado, às vezes ele não foi alfabetizado. Isso para a grande maioria da população daquele censo de 2010 que eu comentei. Ou seja, parece que faz sentido ter um tradutor para essa camada da população. Assim como para a gente faz sentido, às vezes, ter um Google Tradutor para traduzir um site em japonês, sendo que é uma informação importante para a gente. Então, a gente falou um pouquinho de problema, que era, né, a comunicação com os surdos. A gente falou um pouco da solução, que era o aplicativo para uma tradução do dia a dia. E falamos também do tradutor para site. Mas é para mostrar um pouco o portfólio, né, quais eram as nossas soluções dentro dessa plataforma. E aqui é só para ilustrar alguns clientes que confiaram na gente, né, na época ali da startup de 2013 a 2018, o próprio Google, a Wire, que é um braço da Telefônica, a Sambatec, que é uma plataforma de vídeo muito voltada para a educação, enfim, né, a Motorola, a Bradesco Seguros, uma série de empresas. Até que em 2018 essa jornada acabou com a nossa venda, né, da startup para um concorrente, mas entendendo que é o Hugo, né, que é ali do meio, a HandTalk, que ainda está no mercado,
Recomendo muito para quem quer aprender mais língua de sinais, mas essa venda foi muito motivada para unificar forças e a gente tentar resolver o problema na raiz, né, com mais pesquisa e desenvolvimento do lado da HandTalk, que continua com a operação. Então, é só para trazer essa jornada empacotada de problema-solução e como que a gente fechou a história da startup, para agora sim a gente encaixar um pouco mais em conteúdo sobre o produto. E daí, quando a gente fala em produto, eu queria trazer para vocês 4 habilidades principais que eu percebo que as pessoas de produto têm, e é a forma como aqui na Edgewall, na startup que eu estou hoje, há um ano a gente vem analisando a carreira das pessoas de produto, a gente vem contratando e desenvolvendo essas pessoas. Então, são 4 macro-áreas, a gente vai quebrar depois essas macro-áreas em micro-áreas, que são no total 12, e daí a gente vai discutir um pouco sobre elas. Mas eu acredito que seja uma forma da gente pensar na carreira em produto. Espero que faça sentido para vocês. Então, a primeira coisa, quando a gente vai olhar para uma contratação em produto aqui na Edgewall, ou quando a gente pensa como que eu posso fazer um produto acontecer, é a execução do produto em si, que é definir, construir e lançar um produto excepcional. No nosso caso, lá atrás, né, foi olhando muito para o MVP. Não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, talvez se vocês não ouviram, vocês vão ouvir falar bastante, né, mas é mínimo produto viável, né, traduzindo já do inglês para o português. E eu gosto muito desse conceito, é uma coisa que a gente fala muito, eu sei que a Dé também fala, né, quando ela fala sobre empreendedorismo, a Ká já falou bastante, mas é um conceito que vale a pena a gente reforçar. Quando a gente fala de MVP, imagina que a gente vive num mundo que não existe o carro, né? E daí eu viro para vocês e falo, eu vou construir um objeto para você, que você vai conseguir embarcar nele, ele vai te levar mais rápido do ponto A para o ponto B, com um bom nível de satisfação, velocidade, com música, e você não vai suar se tiver calor. E daí eu venho para vocês e te entrego uma roda, né? Você vai falar, poxa, Renato, não tem nada a ver com o que você prometeu, né? O objetivo era deslocamento, era conforto. O que eu faço com essa roda? E é um pouco o que ilustra ali nosso primeiro desenho, né? MVP, a forma errada de fazer é pensar em partes. A forma certa é pensar na funcionalidade. Se a gente olhar ali embaixo na figura, se eu chego para vocês com um skate, vocês não vão ficar muito satisfeitos. Vocês vão falar, isso não é tão rápido assim, sabe? É mais rápido do que andar a pé, mas ainda assim não é, né, o suprassumo da velocidade. Também não tem muito conforto, assim, num dia quente eu vou ficar suado, sabe? Se fosse eu, então, pior ainda, né? Porque eu não sei andar de skate, então a chance de eu chegar depois do que ir a pé é bem grande. Mas vocês ficariam minimamente satisfeitos porque está cumprindo a função, vocês vão se deslocar um pouco mais rápido. E à medida que vai evoluindo, por exemplo, de patinete ou de bicicleta, isso vai aumentando o seu grau de satisfação. A Caia tem problema de equilíbrio. Eu queria ver essa cena de nós dois tentando andar de skate juntos, e a Débora filmando. A Dé também, pelo visto. Mas o que acontece? Conforme a gente vai se aproximando da visão do carro, que é o que eu tinha prometido, aí sim, você consegue pensar em maior conforto, em maior deslocamento, né? Então, em menor tempo de deslocamento. Você consegue ter aquela musiquinha que eu prometi. Então, qual que é a lição que eu tiro de MVP que é muito aplicada em produto? Principalmente quando a gente pensa em agilidade, que é uma das formas que a gente entrega produto hoje em dia, né, com Scrum, com as práticas do Agile, com Kanban, o nosso foco é entregar valor para o cliente em todas as interações. À medida que eu vou evoluindo o produto, eu quero entregar valor para o cliente. Ele tem que ver benefício no que ele está usando. Ele não tem que ver um impeditivo, ele não tem que ver um pedaço do código, um pedaço do produto. Se eu estiver fazendo isso, eu estou entregando a roda para o cliente que quer o carro. Eu tenho que entregar uma versão mínima, com o mínimo para ele conseguir ver valor desde o dia zero ali com o produto. Ah, Renato, dia zero, então amanhã eu tenho que entregar uma versão para ele. Não, mas assim, com o mínimo que você consegue, né? Você falar, eu vou precisar de um mês, 2 meses, ou na linguagem do Scrum, uma sprint, 2 sprints, para entregar ali o mínimo para ele. E é isso que você tem que focar, no usuário e na entrega de valor. Isso foi uma lição, assim, na pele muito importante para a gente. Porque na jornada da Prodef, era isso, assim. Qual é o problema? O problema é a comunicação do surdo. Seria lindo se a gente tivesse algo que conseguisse fazer a tradução em tempo real do que eu falo para Libras e do que o surdo fala de Libras para português. Até hoje essa solução não existe. Não existe um software ou um hardware, uma câmera que consegue captar o que um surdo fala em Libras e traduzir perfeitamente para o português. Existem alguns ensaios e alguns estudos.
Mas isso é o carro, assim, é o foguete dessa imagem, sabe? Não existe isso ainda, não está mapeado nesse desenho, assim. Mas a gente poderia focar em um tradutor que minimamente traduz o que está escrito para a língua de sinais. Então, esse é o nosso skate. O que a gente foi buscando ao longo do tempo, aí sim foi progredindo nessa escala até chegar no carro, que era o tradutor no celular das pessoas, era o tradutor nos websites, foi até o tradutor em caixas eletrônicos do Bradesco. Então, era entregando valor para o nosso cliente a cada interação. Isso tem muito a ver com isso, a execução do produto, né? Então, como que eu vou executar o meu produto definindo, construindo, lançando produtos que fazem sentido para o cliente. Isso é muito importante. E aqui eu separei um videozinho, mas é só para ilustrar um pouco de como isso funcionou na prática. A mesma aplicação, né? Aliás, a mesma mecânica, mas com outras aplicações. Vou colocar bem baixinho aqui, mas é mais para eu ir narrando. Então, eu falei para vocês que a gente conseguia fazer tradução, né, em tempo real, com texto para Libras, usando avatares. Aqui é um exemplo de uma feira que a gente fez para o Bradesco, um dos nossos principais clientes, que era um pouco disso, né? Era uma câmera, a gente tinha ali o avatar que a gente fez para o Bradesco, e era ele, né, o avatar se comunicando. Isso em 2015, né, já faz 7 anos. Com uma pessoa surda que estava ali na feira, dando informações sobre como cadastrar um currículo para ser contratado pelo Bradesco, informações sobre o banco. Então, era uma forma da gente ter interação. Ali do lado esquerdo, né, dá para ver que a gente tem uma câmera e era a forma como a gente captava os movimentos da pessoa. O estado da arte, assim, a evolução máxima seria se isso tudo fosse autônomo. Na época, né, não podia falar isso há 7 anos atrás, agora já passaram 7 anos, acho que eu posso. Mas atrás dessa TV, é claro, tinha um operador que ajudava o nosso software a entender se estava tudo certo. Ele orquestrava o que estava acontecendo, porque automatizar isso totalmente nem hoje é possível. Então, a gente tinha alguém ali fazendo, a gente chama às vezes de mágico de Oz, né? Então tinha alguém ali cuidando, né, da experiência como um todo. Então, para o usuário, isso funcionava. Isso aqui é um MVP, né? Como que eu entrego valor para o usuário e ele sente que está tendo aquela experiência. Funcionou super. Para a feira foi super efetivo, a gente conseguiu fazer esse lançamento. Mas é um pouco disso, assim, eu pensar como que eu posso entregar valor para o cliente, mesmo usando outras técnicas para poder simular ali aquela experiência como um todo. Então, essa é uma das habilidades que a gente mais busca aqui na Edgewall em relação à pessoa produteira nova, mesmo que a pessoa não tenha experiências anteriores. Será que ela consegue ter essa visão de execução de produto? Será que ela consegue definir um escopo mínimo e pensar em como a gente poderia viabilizar esse lançamento ali para o nosso cliente final? Essa é a habilidade número 1. Habilidade número 2, os insights dos usuários, né? Então, eu entender e satisfazer as necessidades dos clientes é muito importante. Tem um conceito que tem a ver com isso, está muito ligado ao empreendedorismo, né? A gente pega emprestado, mas a gente fala muito em produto também, que é o conceito de Lean Startup. Ou, né, na tradução como ficou em português, que a gente não gosta muito, é startup enxuta, né? Por quê? Esse ciclo fala muito de como eu posso aprender com essa visão que a gente falou agora de MVP, de mínimo produto viável. Por quê? Eu tenho uma ideia, né, interessante, eu construo um MVP, que é a versão mínima ali, para eu construir uma base de dados ou aprendizados e, com isso, ter de novo ideias. Então, é um ciclo que se autoalimenta, né? Se a gente apagar as bolinhas do construir, basicamente são ideias que levam a MVPs, que levam a dados para eu aprender mais e voltar a ter ideias para alimentar uma MVP. Então, é um ciclo, né? Se a gente colocasse aqui aquela ideia do skate, acabou de aparecer um aviso que minha internet está instável, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam. Mas se a gente fosse colocar aqui, naquele exemplo, o skate para chegar no carro, é como se no primeiro ciclo eu tivesse a ideia do carro, eu coloco ali o que eu tenho de insumo até agora, é algo que vai fazer me movimentar mais rápido, com mais conforto, mais velocidade. Coloco o insumo como uma ideia. O que é o mínimo viável que eu consigo fazer para entregar essa proposta de valor? É o MVP. Vai sair, talvez, aqui o nosso primeiro skate. Então, eu vou coletar dados, vou colocar a Camila Mariano para andar nesse skate, vou ver ela se esborrachando, mas vou ver que ela está se deslocando melhor. Falar, posso colocar aqui agora para ela um guidão, né? Então, eu posso fazer um patinete, vou construir a minha segunda versão ali do meu MVP. Então, eu vou construir esse MVP, vou dar na mão da Camila, eu vou ver que ela pode dar uma entortadinha para o lado, mas ela está andando um pouco melhor, só falta velocidade agora. Vou pegar dados de novo, vou voltar para as ideias. Agora eu vou construir uma motoca para a Camila, ela vai ganhar mais velocidade. Vou pôr um capacete, né? Porque vai que.
E daí assim eu vou iterando até eu chegar na versão do carro. Mas basicamente é isso, né? Eu ter ideias, construir produtos que são minimamente viáveis para eu testar aquela minha hipótese, eu ter dados em relação àquele teste e voltar ao ciclo de ideias para eu ir iterando cada vez mais. Pode ser um triciclo, cara, é melhor, né? Com 2 rodinhas eu prefiro também. Mas basicamente é isso. Esse conceito ele é muito importante. E por que que a gente resgata essa ideia, né? Porque quando a gente fala dos insights dos usuários, a gente está falando de entender e satisfazer a necessidade do cliente. Quando a K olha para mim e eu falo para ela, vou te construir então um negócio que vai te levar do ponto A ao ponto B mais rápido, vai ter uma musiquinha e vai ser muito veloz. Ela não faz ideia do que é um carro. Então ela pode falar para mim, tá, legal, mas não sei o que tem que ter nesse objeto, assim, tem que ter roda, tem que ter... Como que funciona? Eu não sei. Agora, se eu dou na mão dela algo tangível que ela pode experimentar, aí eu consigo entender o que agrada a ela ou o que não agrada para satisfazer a necessidade dela. Isso tem a ver com insight. Insight é muito aquele estalo, aquele momento eureka, aquela coisa que a Ká fala, para mim seria importante ter um banco e ter um motor. Opa, peraí, aí tem alguma coisa. Então, esse skate poderia ser uma moto, talvez, né? Poderia colocar 2 rodas ali, ter um motor, ter um banquinho para ela sentar, ficar mais confortável, ele pode ser acolchoado. Então, eu consigo trabalhar com feedbacks tangíveis. Eu consigo sair do campo das imagens, né, dos pensamentos, e para algo mais tangível. Então, segunda habilidade, insight dos usuários. A gente falou de execução do produto, insight dos usuários. Em terceiro lugar, e acho que é muito importante, é a estratégia do produto que a gente quer construir. Como que eu faço entregas que impactam no negócio? Porque mesmo a Prodef, sendo uma startup social e a gente trabalhando com língua de sinais, a gente tinha que gerar receita, né, para a gente existir como startup. Então, como que eu gero valor não só para o usuário, mas também para o negócio onde eu estou inserido? Pode ser que na oportunidade que vocês vão ter de trabalhar com o produto, ninguém está preocupado com isso. A gente vai ver como gera a receita depois. Pode construir um produto maravilhoso aí, o problema é esse daqui, depois a gente vê como que isso vai gerar receita. Pode ser. Mas é importante ter isso em mente. Em algum momento esse produto vai ter que receitar, vai ter que gerar algum tipo de lucro. Essa estratégia tem que estar ligada. Porque, por exemplo, quando a gente lançou lá atrás o Prodef como um tradutor para celular, a gente não sabia como que a gente ia ganhar dinheiro com ele. Tudo bem não saber no início, mas para virar um negócio rentável, você tem que ter pelo menos uma ideia. Daí que a gente foi criando modelos de patrocínio, a gente foi criando modelos para vender isso para empresas, e assim por diante. Ou seja, nessa cadência, nesse discurso que eu estou trazendo para vocês, para mim é até uma ordem um pouco lógica. Primeiro eu tenho que saber como eu executo o produto, como eu construo ele. Eu tenho que coletar insights do usuário para isso, então eu tenho que saber chegar perto do usuário, entender as técnicas que eu tenho para falar com ele, para daí sim também pensar na estratégia, meio que uma cadência das coisas. E é muito o que eu olho no meu papel de gestor para contratar pessoas de produto. Eu vejo se a pessoa consegue executar ou se for uma pessoa com mais experiência de mercado, se em algum momento no passado dela ela já executou um produto bacana, né? Legal, se ela conseguiu entender esse ciclo de evolução. Se ela consegue gerar insights com base nos usuários, se ela não é uma pessoa que só entrega, né? Então faz um produto, põe na prateleira, faz outro produto, coloca na prateleira. O que ela aprendeu com esse lançamento do produto? Que insights que ela aprendeu com o usuário? O que mais que ela conseguiu construir com base naquele aprendizado? Então, é a segunda parte. E terceira parte é uma escala que vai subindo, né? Que é uma pessoa ainda mais sênior, ainda mais experiente. Estratégia de produto. A pessoa consegue me mostrar que teve uma estratégia nos lançamentos que ela fez, que isso está colocando a empresa num outro patamar. Esse é o terceiro ponto. E daí, aqui é só um exemplo, tá? Não se apeguem a ele, mas algo que a gente fala muito em produto, a Cá não me deixa mentir, é roadmap de produto, que nada mais é que é um planejamento do produto, como ele vai ser ao longo do tempo. Aqui, se a gente fosse encaixar o nosso exemplo, é quase como se em janeiro a gente quisesse ter o skate, em fevereiro a gente quisesse ter a moto, em março quisesse ter o carro, né? É claro que às vezes a gente não tem certeza do que a gente vai ter como, né, resultado em cada um dos meses, mas pelo menos uma ideia do que a gente gostaria de gerar de valor para o usuário a gente tem. Então, é conseguir colocar isso numa visão ali de longo prazo, né? Ou, por exemplo, eu não sei o que eu vou querer como produto, mas eu sei o que eu vou querer como empresa. Em janeiro, eu quero ter um produto que eu consiga colocar na mão da Débora para ela testar, o skate.
Em março, eu quero conseguir conversar com a Débora e gerar uma versão 2, que eu não sei o que é ainda. Eu ainda vou descobrir. Mas essa parte da descoberta também é do meu papel de produto. Então, de fevereiro a março, eu vou focar em aprender algo com a Débora, com base no produto que eu entreguei para ela em janeiro. Isso também é roadmap de produto, que é você dizer o que você está pensando em fazer ao longo ali do período que você tem, né? De janeiro a dezembro, no semestre, no quarter, como a gente fala, no trimestre. Então, ter essa visão, né, do todo é muito importante também para uma pessoa produteira. Ou seja, né, a estratégia de produto é fazer entregas que vão impactar no negócio por meio da inovação. No nosso roadmap de produto, de estratégia, a gente tinha esse desejo, né? Conseguir pegar, então, os sinais, conseguir pegar a mãozinha da criança, pegar a mão da pessoa, por câmeras, e fazer a tradução para a língua, para português, né? Da língua brasileira de sinais, da Libras, para português. Esse era o nosso roadmap. De quanto tempo, Renato? Assim, para a gente, o mais rápido possível. 2018 para 2022, a gente está falando de 4 anos. A empresa que comprou, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Não com a exatidão que a gente gostaria, né? Eles já conseguiram dar bons passos. Mas isso faz parte da estratégia. Lá atrás, quando a gente lançou a empresa, em 2013, era algo que estava no nosso roadmap, estava no nosso planejamento. Um dia, a gente gostaria que tivesse um software que qualquer pessoa surda conseguisse se comunicar com uma pessoa ouvinte sem fricção, né? Sem nenhum ponto assim de atrito. A pessoa conseguisse colocar o celular ali e ter uma comunicação fluida. A gente não chegou nesse estágio ainda, mas era algo que a gente já pensava que a gente gostaria. E, enfim, né, a gente tem uma quarta etapa, que é influenciar pessoas. Esse é um passo que vocês conseguem exercitar a partir de agora, assim, como pessoas ou aspirantes a produto, ou quem já trabalha com produto e quer ascender na carreira, quer evoluir. Mas é como que vocês reúnem as pessoas em torno do trabalho que você quer desenvolver. Isso tem muito a ver com vender a ideia. Para quem quer empreender, essa jornada que eu estou contando para vocês tem muito a ver com empreendedorismo, né? Então tem a ver muito com isso. Quem você consegue ter a bordo com você da ideia maluca que você teve. Quando você está vendendo lá o carro para a Dé, é um pouco disso, assim. É quem que vai te ajudar a construir essa visão. Isso é uma habilidade muito importante para uma pessoa de produto. Porque você vende um sonho, às vezes, né? É claro que você tem técnicas para construir aquele produto. Mas está falando de algo que não existe ainda. Que provavelmente você sabe como definir, construir e lançar. Você vai aprender muito com os usuários, isso vai te ajudar a influenciar essas pessoas. Ah, eu já testei ali o skate, eu vi com a Camila que isso funciona, que ela ficou feliz. Isso é um insight que eu posso levar e influenciar as pessoas. Mas como eu levo isso? Como eu conto essa história? Como eu inspiro as pessoas a quererem trabalhar naquele produto comigo? Isso vai acontecer, sejam vocês empreendedores, sejam vocês pessoas trabalhando com produto dentro das empresas. Quem trabalha hoje na Coca-Cola lançando produto que não é digital, com certeza tem que influenciar pessoas. Tem que contar a história de um projeto que ainda não existe, que é algo que a pessoa quer construir, né? Execução de produto, que ela já sabe mais ou menos alguns insights, ela já falou com algumas pessoas, ela fez algumas pesquisas, e ela sabe de uma estratégia para lançar esse produto, mas é muito importante ela conseguir influenciar as pessoas para trabalhar em prol daquele produto. Isso, Suzy, é o famoso bom de lábia. Essa parte ela é muito importante. E acho que tem só um ponto que eu queria falar aqui sobre esse bom de lábia, né? Às vezes a gente tem isso como pejorativo e em alguns momentos porque em produto, principalmente, tem pessoas que são muito boas de falar, mas não têm as outras habilidades. E daí não adianta. Se a gente só tem essa última parte que é influenciar pessoas, mas a gente não sabe como fazer, se a gente não sabe chegar perto do usuário, se a gente não tem uma estratégia boa para lançar aquele produto, será que adianta influenciar as pessoas? Vai dar em água isso, né? O produto que eu quero lançar vai dar em água. Se eu falhar em uma dessas 3 partes, acabou. Eu posso fazer um produto muito bom, executar ele de uma forma excepcional, mas se eu não escutar o meu usuário, ou eu não pensar como que vai ser esse produto no futuro, tem um problema. Eu posso também ser muito bom em escutar o usuário, posso pensar como esse produto vai ser lá na frente, mas se eu não saber executar o produto, também vou ter problema. Então, vocês devem conhecer alguém, ou vocês também já se viram nessa posição, porque eu também já estive nesse lugar, de falar, nossa, eu tive uma ideia aqui de milhões, eu vou ficar rico, porque eu tive uma ideia que é sensacional. Quantas vezes, né, sei lá, um aplicativo, vou pegar um exemplo, o Tinder, né? Alguém já não virou e falou, podia ter um aplicativo, né, que juntasse as pessoas,
fizesse de uma certa forma um match, assim, entre as pessoas, né? Alguém que está procurando outro alguém, perfil mais ou menos parecido, daí alguém foi lá e lançou o Tinder. Você fala, puta merda, né? Eu Nossa, tive me essa pouparia ideia. tanto tempo um aplicativo assim. Nossa. Não é? É bem por aí, Suzy. Mas se a gente tem a estratégia de produto, a gente tem a ideia boa e pensar lá na frente, mas a gente não tem capacidade de execução, que é a primeira parte, falhou a nossa carreira como produteiro. Então, assim, influenciar pessoas realmente, assim, é uma habilidade que muita gente tem, mas se não tiver as outras três, a gente não consegue entregar o produto com qualidade. E quando o usuário não dá uma resposta concreta sobre o que quer? Boa pergunta, Suzy. Aqui dentro de insight dos usuários, a gente fala muito da descoberta, né, do produto, que em inglês chama discover. E nem sempre o usuário vai ser assertivo, porque nem sempre o usuário sabe o que ele quer. Tanto é que, nesse exemplo do carro que eu dei do MVP, muita gente fala, né, que Ford, quando lançou o Ford T, o primeiro carro, assim, comercialmente vendido, falava que se ele perguntasse para as pessoas o que que elas queriam, elas iam falar que era um cavalo mais rápido, né, porque elas queriam se deslocar. Então, o que que elas olhavam? Ah, o cavalo é o que tinha na época. Então, o que elas queriam? Um cavalo mais rápido, um cavalo que vai andar mais rápido. Mas não, tem que pensar fora da caixa, tem outras formas da gente se deslocar. Só que as pessoas não conheciam esse conceito ainda. Então, realmente, nem sempre o usuário é assertivo no que ele quer. Qual que é o nosso papel em produto? Usar técnicas que existem para pegar os insights do usuário, ou seja, o que o usuário está falando, que ele nem sabe, mas o que ele está falando que ele tem como problema e traduzir isso num produto. Como que a gente faz isso, Renato? Volta lá na execução de produto, que é o que a gente falou, né? A cultura do MVP. É testar. É testar, colocar na mão do usuário, ver o que que ele fala, ver ele testando. Eu só vou pegar esse gancho da Suzy para contar rapidinho uma historinha que fala um pouco sobre isso, o que que o usuário quer. A gente estava atendendo o Boticário na época da Prodef e a gente fazia tradução de sites, né? Então, a gente colocava lá o avatarzinho, a pessoa, se era surda, clicava numa etiquetinha que tinha do lado do site, aparecia a janelinha do avatar, e ela podia ir clicando no texto e o avatar ia traduzindo em tempo real para a pessoa. E o Boticário, muito preocupado com o usuário final, tinha pessoas surdas no time e falou para a gente, olha, vamos fazer um teste, um focus group, né, como a gente chama no inglês, vamos chamar os usuários aqui, a gente tem alguns funcionários surdos, eu vou chamar 3 funcionários, e a gente vai entender com eles se essa solução é a melhor para eles. Daí tá bom, né? Lá fui eu, chamei a intérprete também de Libras. Meu nível de Libras não é tão fluente assim para dar conta de uma reunião tão técnica. E daí foi a nossa intérprete para a gente conversar. E daí, assim, naquela reunião, a gente percebeu que os próprios funcionários do Boticário, eles não sabiam o que que era carrinho. Então, assim, eles falam, como assim carrinho? O que que é carrinho? Eles não compravam no e-commerce, eles compravam na loja física, eles não estavam acostumados com o digital. E eles falaram pra gente, tá, mas como assim carrinho? Ah, carrinho é um conceito que você coloca as coisas no carrinho digital e essas coisas vão chegar na sua casa. Tá, mas chega na minha casa como assim? Como que vai chegar em casa? A gente explicou, não, vai uma entrega do Sedex ou um motoboy, aí eu pago nessa hora. Então, assim, faltava para eles todo um conceito de e-commerce. Ou seja, o que eles precisavam não era de um tradutor no site, que não ia ajudar em nada. O tradutor ia falar perfume caiaque, não ia ajudar a explicar a experiência do site. O que a gente acabou fechando para o Boticário de solução foram vídeos educativos a respeito de e-commerce. Como que era uma experiência de compra dentro do online, que é totalmente diferente do que eles estavam querendo comprar com a gente, que era a tradução do site para a língua de sinais. É como se eu pegasse um e-commerce para uma vovozinha que nunca viu aquilo, traduzisse o e-commerce de inglês para português. Foi efetivo para ela? Nem um pouco, porque ela não sabe nem qual é o conceito de compra online. Então, teve que voltar muitos passos. Tem a ver com o seu ponto, Suzy. Ou seja, para isso, a gente usou técnicas para entender o que o usuário queria. Ele não sabia dizer o que ele queria. A gente teve que entender um pouco melhor, ir no problema mesmo, refinar bem o problema e conseguir executar o produto para o usuário. Bom, e de influenciar pessoas, acho que é um pouco sobre isso, sabe? Teve toda uma jornada muito especial para chegar nessa carreira de produto e para desenvolver tudo isso, tanto falando com outras pessoas, quanto nos times, né, que hoje eu conduzo em relação a produto.
E eu tô aqui olhando para a foto porque eu não tô conseguindo me encontrar, mas eu tô indo em algum lugar, gente. Depois, se vocês tiverem acesso ao material, vocês me falam se vocês me acharam. Procurem o Oli, que eu também não tô me achando. Lado esquerdo ali, ó. Te Nossa, mas achei, que horas... te achei. Ah, olha só, olha Em cima isso. da moça ruivinha ali, assim, a cabeça aqui. Isso mesmo, eu tô aqui do lado esquerdo, não tava me achando, tava aqui. Será que eu me cortei sem querer? Boa. Então é isso, né? Influenciar as pessoas, se unir as pessoas em torno do trabalho que você está conduzindo é muito importante. É uma habilidade em produto que vocês podem começar a exercitar agora, mas sem as outras vocês não vão conseguir, né? Entregar produtos de qualidade. A Camisoana falando que estava com 12 anos. Faz tempo. Bom, essas são as 4 competências que eu queria trazer para vocês. A gente tem 15 minutinhos e eu queria passar pelos 12 pontos que eu acho que são importantes para vocês terem como pontos a desenvolver durante a carreira de vocês. Então, execução de produto, insight dos usuários e estratégia de produto e influenciar pessoas tem a ver com as 4 macro áreas, vamos chamar assim. Mas para ajudar vocês a guiarem a carreira de produto de vocês, acho que seria legal vocês olharem para como isso se desmembra em partes menores. E o que é muito importante falar? Essa é uma mandala de um site de referência chamado Reforge. É muito bacana o material que tem ali, mas é algo talvez muito utópico, assim, né? Tem coisas muito de outros mercados que não o nosso brasileiro, coisas que estão sendo pensadas lá fora a respeito de produto, mas é muito legal. Tem frameworks muito bons, tem modelos muito bons, né? E daí, se vocês olharem aqui, essa referência está em inglês, mas tem a execução de produto que eu falei para vocês, tem os insights dos consumidores, tem influenciar pessoas, tem estratégia de produto. Está numa ordem um pouquinho diferente. E aqui em volta, para cada uma dessas macro áreas, tem áreas menores, que é onde a gente tem atuação dentro da área de produto. Daí eu queria com vocês passar nesses 15 minutos por cada uma das áreas. Então, em execução de produto, que foi a primeira parte que a gente falou, que tem a ver com definição, construção e lançar produtos excepcionais, a gente tem especificação da funcionalidade, delivery de produto e garantia de qualidade de produto. Eu vou deixar para vocês lerem depois os textos que estão aqui, né, detalhados, mas especificação da funcionalidade é o como ou o que a gente vai entregar, né? Então, eu tenho lá que eu quero fazer o nosso skate. Eu tenho que conseguir escrever tecnicamente como vai ser esse skate. Então, realmente como que o time técnico, o time de desenvolvimento vai pegar aquilo e vai construir. Imagina que vocês não conseguem construir skate por vocês próprios, né? Vocês têm que colocar essa visão de uma forma que alguém vai montar aquele skate. É conseguir escrever isso de uma forma que a pessoa consiga compreender e fazer essa construção. No meu caso, na Prodef, era como eu escrevo algo que eu quero para o usuário final ter acesso e que o time de desenvolvimento vai pegar aquilo, vai olhar e falar, eu entendi o que o usuário tem que fazer. Eu entendi quais são as partes que esse produto tem que ter. Eles vão conseguir traduzir, né, o que eu escrevi para eles em um produto. Por que traduzir o que eu escrevi para eles? Porque no nosso dia a dia é tão corrido que não dá para, às vezes, parar no momento com a Dé e falar, Dé, você tem que desenvolver isso daqui. Eu vou mandar aquilo para ela numa história, né? Dentro do Scrum seria uma história. Então, é como eu quero que seja desenvolvido. Para ela vir isso como um texto. Além de outros rituais para a gente entender se a gente está calibrado, se entendendo em relação a esse pedido. Mas especificação de funcionalidade é muito importante para alguém que quer executar bem um produto e é uma das principais partes para a gente começar a aprender sobre produtos digitais. Tem muito a ver com o Scrum, com agilidade. Então, nos próximos papos que vocês tiverem no material de vocês, saibam que especificação de funcionalidade tem a ver com entregas. Delivery de produto, aqui sim, muito a ver com entrega. Então, como eu coloco esse produto, né? Como eu entrego esse produto para o usuário final? Como que eu vou fazer essa construção? Como que eu vou fazer algo que eu escrevi virar um produto de fato? Isso é o delivery, é a entrega do produto. E a garantia de qualidade do produto é como que eu vou resolver problemas de qualidade. É eu garantir que eu estou colocando na mão da Kai e da Dé um skate que é seguro para elas andarem, um carro que tem qualidade. Isso é muito importante também, é uma camada extra, mas para uma boa pessoa produteira, você tem que ter condições de pegar o produto na mão e falar, isso aqui não vai dar bom para o cliente. Por que isso é importante? A gente falou muito de cultura de experimentação. Se eu dou um skate que tem qualidade ruim para a Débora andar, e a Dé cai desse skate, acabou a experiência para ela, né?
Então, ela vai ter uma má experiência no futuro. Ela vai falar, pô, eu não vou confiar para andar numa moto que o Renato me der, ou para confiar num carro. E eu também, eu não vou ter material para trabalhar. Eu não sei se a experiência da Dé foi ruim porque a qualidade do produto era ruim, ou se porque realmente não funciona. Eu tenho que abandonar aquilo e construir uma outra coisa para ela. Então, a qualidade ela é muito importante para a gente continuar aprendendo. Bom, então a gente fechou que a execução de produto tem a ver com especificar ou escrever direitinho, ter claro o que eu quero e comunicar isso para o time que vai desenvolver isso. Entregar isso, né, na mão da pessoa, das pessoas, dos clientes, e garantir que tem qualidade que eu estou entregando. Essas 3 competências, elas têm que estar presentes para alguém que executa produto de uma forma boa. Renato, eu tenho que ter as 3? Sim, em certo grau, né? Você tem que ser expert nas 3. E uma boa pessoa de produto está sempre em evolução. Então, a gente não espera que, né, vocês consigam preencher esses 3 requisitos numa vaga de produto. Mas vocês têm que conseguir entender o que é cada uma das etapas e perseguir estar bem em cada uma das 3 etapas. E daí a gente vai para insight dos usuários, que a gente viu que tem a ver com entender e satisfazer as necessidades dos clientes, né? Tem 3 formas da gente fazer isso de uma forma muito boa, né? Que vai levar a gente a bons produtos. A primeira é fluência em dados, né? A gente viu lá um framework, né? Um modelo onde eu sempre tenho, quando eu estou desenvolvendo um produto, como por exemplo o skate, aprendizados com base em dados. Então, assim como eu sei que a Dé andou de moto e foi uma experiência boa porque tinha ali o banquinho, porque tinha um guidão, porque tinha um motor, isso são dados que foram gerados para mim. Mas isso também gera dado. O motor tem uma certa potência, vai conseguir deslocar a Dé numa certa velocidade. Isso vai me dar insumos também. Então, eu vou aprender com os dados que aquele produto está gerando. Isso é importante na carreira de vocês. Olhar para dados é uma camada importante, mas para um nível de entrada em produto não é primordial. Só que você olhar para dados é uma forma de você entender o comportamento do usuário, que tem a ver com o ponto 2, que é a voz do usuário. Conseguir saber, aproveitar o feedback do seu usuário é muito importante. E tem muito a ver com o que a Suzy comentou. Se você consegue entender o que o usuário está te pedindo, você consegue ter um produto melhor, consegue ter insights, aprendizados melhores do que ele está te falando. Então, isso conversa muito ali com a fluência em dados. E daí, finalmente, a gente tem o design da experiência do usuário. Então, geralmente, quando a gente trabalha com produtos, a gente vai ter um par que trabalha com design de produto, que é alguém que consegue pensar na questão do design da experiência como um todo. Não sei vocês, mas quando eu escuto falar de design, parece que eu estou falando muito de desenho, né, de desenhar a tela. Design tem a ver com isso, mas design de produto tem a ver com o desenho da experiência, o desenho do todo, o desenho da interação do usuário com o produto. Isso é muito importante. Então, o design da experiência do usuário tem a ver com, será que eu, como produteiro, consigo me conversar ali com a pessoa de design, entender o que ela está falando, quais são os pontos importantes para pensar na jornada do usuário, ou eu mesmo, né, consigo fazer um bom design do produto. Em algumas empresas é comum essa prática, né, a pessoa de design de produto ser o próprio produteiro. Em outras empresas, a gente tem uma pessoa de design que ajuda o produteiro com essa jornada. Isso, né, esses 3 pontos, fluência em dados, a voz do usuário, né, escutar esse usuário, e o design dessa experiência, como o usuário vai utilizar o produto, a jornada dele, tem a ver com insights do usuário. Então, tem a ver com aprender com o uso do produto, né, entender e satisfazer as necessidades do cliente. E daí, a gente vai para o terceiro ponto, que é a estratégia de produto. A gente está falando aqui de fazer entregas que vão impactar no negócio, né, por meio de inovação. Daí tem 3 pontos que são importantes. Então, é uma camada mais estratégica, mas é legal vocês terem em mente desde já. As 3 partes são responsabilidade por resultado de negócio, ou seja, eu conseguir conectar o que eu estou fazendo, as funcionalidades que o meu produto tem, com a meta que o meu produto tem lá no final, ou com os objetivos que eu quero gerar. Eu sei que eu estou usando muito esse exemplo, mas acho que fica mais fácil. Quando a gente fala do carro, eu estou conseguindo linkar a experiência do skate que eu estou construindo com o carro que eu quero ter lá na frente. Se eu consigo entender o benefício que eu tenho com esse skate, como isso vai me ajudar a construir o carro lá na frente, com os aprendizados que eu vou ter.
Então, é eu ser responsável pelos resultados que eu estou gerando com a experiência do skate agora. Eu não construir um skate só por construir, que isso queima recurso da empresa, queima tempo das pessoas, queima meu tempo. Então, é eu conseguir fazer essa analogia, conseguir entender o que eu faço agora e o impacto que isso tem lá na frente, que está ligado com o segundo e terceiro ponto. Então, a gente viu que o roadmap, que é o segundo ponto, tem a ver com a jornada ali do meu produto ao longo do tempo. Aonde eu quero chegar com aquele produto, né? Qual que é a estratégia que eu estou seguindo. Então, visão de produto e roadmap tem a ver com isso. O que eu estou construindo para o meu cliente, mas principalmente para a minha empresa. E o terceiro ponto que tem tudo a ver é o impacto estratégico. Então, como que o que eu estou entregando conversa com a estratégia da empresa como um todo. Ou seja, esses 3 pontos, né, tem muito a ver. E o que eu acho importante, né, aqui a gente está falando de uma camada para uma pessoa de produto que quer, assim, transcender, né, uma pessoa que quer evoluir muito na carreira. Uma pessoa júnior não necessariamente tem que dominar esses 3 pontos. É o que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E, finalmente, para a gente finalizar essa mandala, a gente tem influenciar pessoas, né? Que é reunir as pessoas em torno do trabalho da equipe, como a gente comentou. Isso tem a ver com o gerenciamento dos stakeholders, é uma forma chique da gente chamar as pessoas que têm interesse no produto que a gente está gerando. E por interesse eu quero dizer pessoas que estão patrocinando o meu projeto, o meu chefe, os investidores dentro da minha startup, o próprio cliente. Então, todo mundo que tem interesse no lançamento daquele produto. É eu conseguir gerenciar essas pessoas. É eu conseguir manter elas perto de mim e entendendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, é comunicar os avanços que eu tenho no produto, é comunicar como que aquilo vai levar a gente a um produto ainda melhor, como isso se comunica com a empresa. Então, eu consegui ter essas pessoas por perto e na minha mão, né? A liderança do time, que é, quando a gente pensa em produto, a gente está falando de pessoas, né? A gente falou lá no comecinho, que conseguem comunicar o negócio para as pessoas de desenvolvimento que estão construindo esse produto. Como liderança, eu entendo muito um papel importante da pessoa de produto, ter esse time inspirado, engajado, motivado a construir o que eles estão fazendo. A gente só consegue isso se a gente, de alguma forma, for líder por influência, né? Que é mostrar para as pessoas ali por que elas fazem o que estão fazendo. E, finalmente, gerenciamento, que é um pouquinho diferente aqui. É o gerenciamento para cima. Ou seja, será que eu, como produto, consigo levar as questões importantes para quem é meu chefe, para os donos da empresa? Então, aqui em gerenciamento, eu vou dar um exemplo meu, né? Aqui na empresa, eu tenho um cargo de coordenação, mas eu tenho um head, que é um gestor meu, assim como ele tem os gestores dele, que são os donos da empresa. Então, é como eu, como produto, consigo me comunicar com o meu chefe, dando visibilidade do que está acontecendo, falando de impeditivos que estão acontecendo no meu caminho, se eu tenho algum bloqueio. Então, é como eu converso ali com a minha chefia, como eu falo com as pessoas que estão acima de mim. Então, em influenciar pessoas, né, a gente tem gerenciamento desses stakeholders, a liderança do time que está abaixo de mim, né, abaixo me entendam numa liderança de influência, né, não é que você como produto, você é chefe de pessoas, mas você é líder de pessoas, você influencia pessoas. E o gerenciamento que é eu para cima, né, eu se consigo me comunicar com as minhas lideranças. E daí, aqui eu quis deixar para vocês numa semiótica, né, de pontinhos, o que é mais predominante para alguém júnior de produto e o que é menos predominante. Como assim, Renato? Em execução de produto, é esperado que alguém júnior em produto esteja muito preocupado com a qualidade do produto. Eu posso não saber as melhores técnicas para lançar um produto, eu posso ter problemas, às vezes, na hora de escrever para o time de desenvolvimento como o produto tem que ser. Mas eu tenho que ter certeza que eu estou entregando algo de qualidade. Isso tem que ser muito importante para mim. Eu tenho que conseguir olhar para aquele produto e falar, não, isso aqui está legal para ir para o cliente, ou não, isso aqui não está legal. Essa capacidade crítica é muito importante para alguém júnior de produto. Mas, como eu falei, escrever como vai ser cada funcionalidade é importante, mas assim, não é o máximo de importância. E a entrega desse produto, tudo bem se ele for capenga assim no começo, mas desde que eu tenha o crivo da qualidade. Então, tem um nível 1 aqui de importância. E o mesmo vale para as outras esferas. Por exemplo, aqui em site do usuário em liderança, não é esperado que alguém júnior em produto exerça um papel de liderança. Esse papel ele vai sendo conquistado ao longo do aprendizado dentro da carreira de produto. Por isso que está aqui como mais clarinho. Já gerenciamento, que é a capacidade de falar com a chefia,
já é um pouco mais esperado, por isso que está aqui como 3 pontos. Porque você tem que conseguir comunicar para as pessoas mais experientes do que você os bloqueios que estão acontecendo, as dificuldades que você tem no dia a dia, assim por diante. Vou pegar só mais um exemplo, né? A gente falou que execução é muito importante, insight do usuário é importante também, e a estratégia é o terceiro nível, né, de importância para uma pessoa júnior em produto. E é por isso que fluência em dados, voz do usuário e design da experiência do usuário está com um pontinho. Por quê? É algo importante de vocês terem, mas como pessoas júniores em produto, não é algo que eu, por exemplo, quando contrato, espero que vocês tenham. Eu espero que seja algo que vocês adquiram durante a jornada de vocês em produto. E, finalmente, influenciar pessoas, a responsabilidade para o resultado de negócio é tão importante quanto a qualidade de produto. Então, vocês entenderem o que vocês estão fazendo, o impacto que tem isso para o negócio, é muito legal, é muito importante. Mas a visão que a gente vai ter lá na frente, daqui a 5 anos, é algo que vocês vão aprender no dia a dia com a gente em produto. Não é o que eu espero que você já entre aqui e já saiba de cabeça, sabe? E o impacto estratégico também, porque como às vezes a gente, como júnior, não consegue entender lá na frente qual vai ser o impacto, não faz sentido cobrar de vocês, numa entrada em produto, que vocês consigam ter essa visão de impacto estratégico. Renato, então isso aqui é o que é esperado de uma pessoa júnior em produto? Sim. Eu tenho que dominar tudo isso, né? Garantia de qualidade de produto tem que ser o máximo? Não, né? Para mim, uma pessoa júnior em produto tem a principal missão de aprender. O mais importante é que ela esteja aberta a aprender. Mas que ela não esqueça que ela tem que olhar para a execução do produto, os insights que o usuário pode trazer para esse produto, a estratégia que a gente tem do produto, né, no produto ao longo do tempo, e como influenciar as pessoas que vão ajudar a gente a construir o produto. Gente, vocês vão ter acesso ao material, né, imagino, mas o que eu queria dividir com vocês, né, nessa 1 horinha era um pouco disso, falar um pouco da jornada e um pouco dos pontos que eu acho importantes para uma pessoa em produto. E, né, só para um lembrete, assim, não percam essa tônica, assim, da criancinha, da curiosidade, sabe, de exploração, de interagir. Acho que essa é a principal dica para alguém que está começando em produto. Não tenham medo, né? Usem isso como um guia do que pode ajudar vocês nos aprendizados e como construir o conhecimento de vocês para ser boas pessoas de produto, mas não esqueçam dessa curiosidade, que ela é muito importante, né? Então, sempre estejam atentos aí a como que vocês estão interagindo com o digital. Com certeza vai ajudar vocês a serem melhores produteiros.